representa a Igreja Católica. O doutor Caio representa o judaísmo. O senhor Dalvino representa a Seixonoye. A Célia Lima é espírita. Juliano Amaral e Andressa Severo representam Hare Krishna. Essa é a postura mais espírita que eu posso me lembrar, porque é a mais espiritual. Então, para todas as religiões, porque o brasileiro tem isso também, né? Vai domingo de manhã na missa, segunda no centro, kardecista. Quarta no batuque, falar com o preto velho. Se sobrar tempo na sexta, ele inventa alguma coisa. Brasileiro é assim, mas por isso que o brasileiro é brasileiro, e para todas as religiões, a nossa salva de palmas. Porque estamos falando aqui nessa semana de Chico Xavier e das religiões que a gente ouve as pessoas conscientes, equilibradas falando, pastores, padres, quantos elogiam o trabalho de Chico. Podem não concordar com tudo que ele representa na doutrina, mas nunca falariam do caráter, da dignidade, do equilíbrio e da caridade de Francisco Cândido Xavier. Nunca, jamais. Então, somos muito bem representados. Cumprimento o pessoal que estamos ao vivo pelo Facebook. Estamos ao vivo, atenção, quem está aqui, quem está em casa, estamos ao vivo pelo Facebook, é página ou grupo? É página, né? Página da Use Guarujá, estamos ao vivo. Então, só não vamos passar essa semana os números musicais, que sempre dá problema de direito autoral, cai a live, essas coisas. Mas as palestras serão transmitidas pelo Facebook da Use Guarujá. Então avisem o pessoal lá em casa, vocês vão vir todos os dias, eu sei já. Né? Mas avisa o pessoal em casa, manda o WhatsApp para poder acompanhar essa linda palestra que vem aqui. Vou falar mais uma vez do livro dela, está vendo lá embaixo, Vencendo a Dor da Morte, Célia Diniz. Imagina que prazer que é, porque aí dá aquela inveja espírita, né? Pessoal, eu vi o Chico 10 vezes, eu ia lá, tomava café com ele, a gente... né? Mas a pessoa nascer em Pedro Leopoldo, ter o pai que foi presidente do Centro Luiz Gonzaga, né? Ter trabalhado com Chico na Fazenda Modelo, essas histórias boas e que vem com aquele jeito mineiro de se contar. Então eu vou falar mais uma vez, comprem o livro dela que está lá embaixo, esse livro Vencendo a Dor da Morte é fantástico, que todos nós devemos estar preparados para a hora da despedida, né? Mas eu convido vocês para... antes nós temos a oração. Depois eu chamo a série. A oração de abertura, eu queria convidar o Márcio. O Márcio é vice-presidente da Use Guarujá Bertioga, presidente do Centro de Estudos Espíritas Caminho da Luz. Márcio, venha, por favor, fazer a nossa prece de abertura para a nossa palestra. Vocês veem que quem trabalha com espiritual, eu trabalho com eventos, isso aqui é minha profissão, um monte de coisa. Você tem que ter o ponto espiritual ligado. Quando eu ia falar, Beni, atenção, Beni, atenção, tem que chamar o Márcio. Boa noite a todos. Antes de iniciarmos propriamente com a prece, eu gostaria de chamar a Paula Zamp para entregar a ela nosso mimo da Use Guarujá. Então vamos, nesse instante, nos acomodarmos, serenarmos os nossos pensamentos, nos unirmos com esses espíritos que certamente estão aqui conosco, num momento de festa, de alegria, após
esse período de recesso que tivemos devido à pandemia, hoje, nessa noite, certamente a espiritualidade está em festa aqui conosco. Podemos sentir essas vibrações de amor e de paz desde o instante que entramos nesse ambiente. Embora ele não seja exatamente um ambiente, uma casa espírita, mas certamente estamos aqui bem acompanhados, podendo trazer um pouquinho da história, da vida e da obra desse nosso médium querido Chico Xavier. Que possamos pedir a ele também que esteja conosco ao longo desse período que aqui estaremos acompanhando cada uma das apresentações que serão feitas aqui. Mestre Jesus, divino amigo de todas as horas, nós agradecemos imensamente por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Sabemos que está também presente aqui conosco. Portanto, pedimos que derrame sobre nós as bênçãos de amor e de paz. Que assim seja, Senhor. Tá ligado no notebook? Posso filmar? Obrigado. Pode filmar já? Tá. Pode. Quer conferir lá? Tá certo. Convido então para fazer a palestra de abertura da 25ª Semana Espírita da cidade do Guarujá, nossa amiga que vem lá das Minas Gerais. Por favor, venha estar com a gente, Célia Diniz, por favor. Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Se nós estivéssemos num mundo de regeneração, a gente poderia continuar o resto da noite ouvindo a Paula. Mas nós estamos num mundo de expiação e provas e vocês agora têm que me suportar. Então, louvado seja Deus que nos permitiu a alegria e a profunda honra de abrirmos juntos a 25ª Semana Espírita de Guarujá. Louvados sejam os valiosos e valorosos trabalhadores da USE Regional de Guarujá pela realização deste evento,
que eu sei o trabalho que dá, esse pessoal trabalhando com tamanha abnegação, com tamanha dedicação, divulgando a doutrina que tanto amamos, né? Trabalhando dessa forma linda que a gente vê aqui. Queridos irmãos aqui presentes, que Jesus nos envolva em sua paz. E para todos que nos seguem virtualmente, eu suplico que as bênçãos de Deus os alcancem onde vocês estiverem. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu convívio com Chico Xavier. Se muito é pedido a quem muito recebeu, eu me sinto neste dever moral de compartilhar um pouquinho do muito que me foi oferecido. Antes de entrar propriamente nas histórias que eu trouxe para vocês hoje, eu quero responder as duas questões da Paula. E ela me leva para uma história que eu não lembrava mais, quando ela perguntou se Chico Xavier cantava. A minha mãe era filha de um capataz de uma fazenda às margens do Rio das Velhas, um dos afluentes mais importantes do São Francisco. E, como vizinha da minha avó, tinha a irmã mais velha de Chico Xavier, neste recanto das Minas Gerais, que recebe o nome de Campinho de Lagoa Santa. Lá morava a irmã de Chico Xavier, uma das mais velhas, já casada, que era amiga da minha avó materna. E então, a irmã do Chico atravessa lá o pasto e vai na casa da minha avó e diz: depois do almoço, isso era um domingo, depois do almoço você vai lá em casa, porque eu tenho um irmão que mora em Pedro Leopoldo, que tem uma voz linda, e ele vai cantar aqui em casa para nós hoje. Então a minha mãe, aos 14 anos, conhece Chico Xavier com 23 anos. Anos depois, eles vão se encontrar em Pedro Leopoldo, onde o Chico morava, e a minha mãe, por força do casamento também, e ele lembra da minha mãe esse dia. Chico tinha uma voz maravilhosa. A família era muito pobre, e o pai João Cândido era uma família de músicos. Cada irmã, cada irmão tocava um instrumento, e o Chico cantava. E quando chegava Natal, o senhor João Cândido reunia os filhos e iam de casa em casa fazendo serenata para angariar alguma verba. E eles cantavam. E no carnaval, eles tinham um bloco onde eles botavam simplesmente um chapéu de palha na cabeça e iam cantando as marchinhas de carnaval. O irmão de Chico Xavier, o José Xavier, o primeiro presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, era o carnavalesco de Pedro Leopoldo. Mas era só isso que tinha neste carnaval, aquelas marchinhas lindas daquela época do início do século passado. Era tudo muito ingênuo e muito bonito. O último carnaval que o Zé Xavier apresentou o seu bloco na rua, ele disse para os amigos: para o próximo ano eu vou fantasiar dentro de um pijama de madeira, já não estarei mais aqui. Ele tinha a premonição, e realmente ele se foi muito jovem, aos 33 anos de idade. Mas eu queria dizer dessa pessoa com quem eu convivi, que um dia disse isto numa carta para um amigo: as pessoas que se aproximam de mim querem ler o Evangelho em minhas atitudes. Olha a profundidade desta frase. As pessoas querem ler o Evangelho em minhas atitudes. E eu li. Eu pude ler o Evangelho em cada uma das atitudes de Chico Xavier. Elas refletiam sempre a conduta de um homem de bem. Eu li o Evangelho que emergia daquele coração valoroso em direção a todos os corações que sofriam e que o buscavam querendo encontrar Jesus. Eu li o Evangelho que exalava da ternura de Chico Xavier ao nos envolver com seu carinho, quando nós chegávamos em Uberaba e ele abria os braços dizendo: como está doendo em nosso coração a saudade do filhinho, não é, minha filha? E nos abraçava, numa empatia
indizível. Nós não conseguimos descrever a empatia do Chico ao se misturar com as nossas dores. Eu li o Evangelho na extraordinária compreensão que Chico nos acolhia, aceitando a nossa indigência espiritual, por acreditar que um dia nós também seríamos anjos. Então eu pude ler o Evangelho na pessoa de Chico Xavier. Eu nasci numa família espírita e com 18 dias de nascida eu fui morar aí nesta fazenda. É belíssima a entrada. A entrada da fazenda com uma alameda de bambus era um lugar lindo, maravilhoso. A fazenda era um órgão do Ministério de Agricultura, criado pelo governo federal para incrementar a pecuária e a agricultura dos rincões do sertão mineiro, né? Então, ela chamava modelo e era um modelo. Meu pai trabalhava lá, cuidando da parte da construção civil, como um simples mestre de obras. E Chico Xavier era o secretário. Então aí começou o meu convívio com uma das maiores antenas psíquicas do século XX. Chico Xavier era dotado de todos os dons mediúnicos, jamais se vangloriando disso. Eu cresci então vendo e ouvindo, desde a minha mais tenra infância, falar sobre os fenômenos que realizavam à volta e por meio da mediunidade de Chico Xavier. Para mim, aqueles fenômenos eram muito naturais. Eu escutava os casos que meus pais contavam e eu achava que isso era coisa aí do dia a dia. Que era normal, todo mundo era assim, eu achava. Cada dia um caso novo, cada dia uma novidade, e que mais tarde eu pude refletir e aprender com eles. O primeiro desses casos que eu quero recordar, engraçado, tinha que estar aí a minha família. Peraí, essa. Qual que sou eu aí? Aquela ali? Essa aqui é a visita que tinha máquina fotográfica, que nos idos anos de 53, 54, quando essa foto foi tirada, ter uma máquina fotográfica era igual ter um helicóptero. Essa é a minha mãe. Essa é a irmã dela que foi criada lá em casa, meus irmãos, meu papai, meus irmãos, parte dos meus irmãos, eu, com o vestido rasgado, na cerca de arame. Então eu nasci numa família espírita e quando eu completei 18 dias de nascida, eu mudei para esta fazenda. E o primeiro caso que eu quero relembrar com vocês é que o Chico então passa pelo meu pai na fazenda modelo, cruza assim nos caminhos e diz: bom dia, Lico. Bom dia, seu João, o Chico falou. E não tinha nenhum seu João perto do meu pai. Quando o Chico percebe que o meu pai estranhou o cumprimento, ele fala: ô meu filho, o seu sogro está tão nítido aí ao seu lado que eu não sabia que ele já havia partido. E meu pai diz: e nem eu. E nem eu. Aí o Chico diz: então é isso que o Sr. João veio fazer. Ele veio dizer que já não pertence mais à terra e ele quer que você avise a Lia e os familiares. O meu pai vai para casa, conta para minha mãe e vai para Belo Horizonte encontrar com o irmão da minha mãe em Belo Horizonte. Nós estávamos a 40 quilômetros de Belo Horizonte, como estamos até hoje, Pedro Leopoldo não mudou de lugar, só que agora a viagem é mais rápida, né? E ele chega lá e os dois vão para o sertão da farinha podre, que hoje recebe o nome de Uberaba. Meu avô trabalhava lá também como capataz de uma fazenda. Já havia se separado da minha avó e lá ele estava com uma família. Ele tinha chegado lá e tinha se casado
naquela época chamava amaziado, né? Ele tinha se casado com uma senhora e teve 3 filhos. Essa senhora morreu e ele se casou com a mãe, cadê a família? Com a mãe dessa minha irmã aqui, dessa irmã da minha mãe, a Maria. Tinha a Maria pequena ainda. E a mãe da Maria, a segunda esposa do meu avô, estava muito doente, ela tinha tuberculose. Então, quando meu pai chega lá com o irmão da minha mãe, onde está o seu João? Estava enterrado há 3 meses. E a família em penúria, porque havia perdido o direito de continuar morando na fazenda. Essas eram as preocupações do meu avô quanto aos descendentes que ficaram lá em situação muito terrível, né? E quando meu pai fala, eu vou levar os 3 filhos do primeiro casamento, então, do casamento do meu sogro, eu vou levar, a gente cuida deles lá. A mãe desta Maria diz assim, leve a minha filha também, que eu estou com os dias contados. Então, o meu pai volta, trazendo 4 filhos para ajuntar aos 10 que ele já tinha lá em casa. Com esta história, eu aprendi que as pendências que nós deixamos na vida por resolver atrapalham o nosso processo de desencarnar. Porque morrer é fácil. Desencarnar é conseguir seguir em frente, é conseguir seguir adiante. Então, o conselho que o Chico nos dá com essa história é que nós devemos viver cada dia como se fosse o último, organizando todas as nossas questões. Que se você tiver uma bicicleta velha, você faz o testamento daquela bicicleta, o que você quer que faça com ela, para depois você não morrer e ficar azucrinando a paciência de quem ficou dentro de casa. A bicicleta, sabe aquela história? Ou então você não conseguir seguir em frente porque você quer que a bicicleta fique com fulano de tal e não com ciclano. Então essas pendências, quaisquer que sejam elas, é bom que a gente as tenha bem resolvidas, bem delineadas, porque nós devemos viver cada dia como se fosse o último, mas na certeza de quem se sabe imortal. Nesta mesma época, a Lídia, a visita ali, fotografa a gente. E o retrato é guardado, o retrato chega algum tempo depois, muito tempo para revelar, muito tempo para vir no correio, e ficou lá guardado na gaveta. Um dia, brincando no quintal, eu brincava no quintal com esse meu irmão aqui que chama Célio. Eu chamo Célia. Ontem eu explicava que meu pai teve tanto filho que por fim já não tinha mais ideia de nome. Então ele pegava uma letra e punha César, Célio, Celso e Célia. Depois ele pegava outra letra, Marcos, Marisa, Márcio e tal. E era assim que a coisa funcionava lá em casa. Eles tiveram 17 filhos. Tenho certeza que vão renascer estéreis na próxima reencarnação. Brincadeiras à parte. Eu brincava no quintal, eu com 4 anos, minha luzinha sumiu. Não tem importância não, você já sabe quem sou eu. E o irmão sem camisa, o moreninho, nós brincávamos fazendo uma finca. Eu não sei se vocês conhecem essa brincadeira, um ferrinho pequeno que você vai fincando na argila e construindo um caminho, rodeando 2 casinhas e etc. E o meu irmão fazia a finca batendo na pedra para afinar a ponta da hastezinha de ferro, ou de metalon talvez. Então, essa ponta resvala e vai no olho do meu irmão, e fura o olho do meu irmão. Eu saio do quintal, vou no quarto de costura, minha mãe costurava para fora. Eu vou no quarto de costura e digo, mãe, o ferro da finca bateu no olho de Liliu e está saindo uma coisa branca lá de dentro. A minha mãe tinha gestos delicados. Ela levanta tão violentamente da cadeira de costura que eu me lembro que a saia do vestido godê que ela usava faz aquele volteio assim. E eu me assusto porque quando ela levanta a cadeira cai.
Eu pensei, o que aconteceu deve ser alguma coisa grave. Deve ser alguma coisa grave. Nunca vi minha mãe assim. E em vez da minha mãe ir no quintal para ver o acidentado, ela vai ao quarto dela, abre a gaveta do guarda-roupa e retira um lenço. Aí que ela vai para o quintal e tampa o olho do meu irmão. Meu irmão vai para Belo Horizonte, perde aquela vista e a tristeza que dominava todos nós estava incalculável. O Chico chega e fala assim: Lico, não deixa eu esquecer que minha mãe buscou o lenço não, tá? Se eu esquecer, vocês me perguntam. Chico fala assim: Lico, busca aquela foto que a Lídia tirou da sua família aquela tarde. Chico não estava lá. Chico não estava lá em casa na hora. O que ele tinha de conhecimento, de ler tela mental, é uma coisa extraordinária. Busca aquela foto, Lico. Quando meu pai busca a foto, ele mostra no olho do meu irmão a cicatriz que ficou do acidente. Só que quando tirou essa foto, o acidente ainda não tinha acontecido. Esta era uma prova da premonição, do planejamento reencarnatório. Quando eu fui escrever sobre essa história, eu pesquisando alguma coisa, eu descobri que é muito raro a pessoa renascer cega de um olho. Então, por isso o acidente, porque você muito raro nascer cego de um olho só, e o meu irmão, ao escolher as provas para essa existência, ele havia no plano espiritual ainda, antes de renascer, conforme nos ensina André Luiz, ele escolhe a prova da cegueira, com certeza para estimular a visão interior, com certeza para enxergar melhor as coisas espirituais. Ele escolhe a prova da cegueira total. Mas os espíritos que o orientavam nesta escolha perceberam que ele não tinha condições de ser cego. Ele desenvolveria uma tristeza, uma espécie de depressão, ele ficaria muito desanimado. A prova da cegueira total seria muito para ele. Ele poderia se revoltar. Então, a providência divina não permitiu, e eu quero frisar bem isto, a previdência divina não permitiu que ele escolhesse uma prova maior do que ele poderia suportar. Porque isto fere a lei de Deus. Nos nossos ombros, apenas o que podemos suportar. Então, meus queridos, se você tiver agora com uma prova que você acha que está muito pesada, com uma situação que você acha que está muito difícil, com uma tristeza que você acha que vai te destruir, não vai. Porque no seu ombro está apenas o que você pode suportar. É isso que eu aprendi com essa história. O meu irmão não suportaria a cegueira total. Ele, então, é permitido a ele apenas a cegueira parcial. Que ele, com um olho, ele daria conta de manter o ânimo e seguir em frente. Nesta mesma época, eu quero frisar isso, tá, gente? Ninguém está aí carregando uma cruz maior do que as próprias forças. Aqueles que se suicidam entregando os pontos é porque não usaram os recursos que traziam em si mesmos. Porque cada problema já traz dentro de nós a solução. Então, com todo respeito pelos que não conseguiram, e com certeza um dia conseguirão, é que eu digo que quem não conseguiu é porque desanimou e não quis usar as ferramentas internas que já possuía. Então é isso que eu retiro dessa história do meu irmão, e eu posso perfeitamente compreender o vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e pacífico, e que sou humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então é assim eu entendo Mateus capítulo 11. Jesus nos convida a ir a Ele. Se nós sofremos, é porque ainda não fomos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 2, nos diz que todos os sofrimentos, todas as misérias, decepções, todas as dores físicas, todas as perdas de seres amados encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que Jesus veio nos ensinar. Todas. Capítulo 5, maior capítulo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. E eu encontrei e tenho certeza que muitos de vocês também encontraram o alívio, encontraram a ferramenta de superação para todo e qualquer sofrimento. Então, um pouco à frente desta época que meu irmão fura o olho, em 1954, em novembro, já no final do ano, a minha mãe toma um comprimido chamado Cibalena. Eu peço perdão aos amigos que me ouviram ontem, que eu vou repetir a história, porque ela reencerra um ensinamento também muito valioso para nós. A minha mãe toma Cibalena e o corpo dela, com a alergia ao medicamento, se enche de pruridos, eczemas e etc. E o Chico passava lá em casa todas as tardes para aplicar o passe magnético, porque a nossa casinha na Fazenda Modelo era a poucos metros do escritório onde o Chico trabalhava. Então o Chico vai ali curando aquele problema. E quando acabou de curar toda a pele, todo o corpo da minha mãe, ficou uma mancha vermelha arroxeada na testa. E ela pergunta ao Chico: essa mancha não vai sair? Porque o corpo havia manchado inteiro e todas as manchas saíram. E Chico diz: não, Lia, essa mancha não vai sair, porque nessa existência você trocou uma lepra por trabalho. Era uma escolha de provas. Olha aqui outro aprendizado sobre escolha de provas. Nós não precisamos resgatar pela dor o nosso passado de equívocos. Nós podemos resgatar pelo amor. Nós trazemos de uma certa forma o mal ao mundo quando nós escolhemos que o mal nos atinja para o reparo dos nossos descaminhos do passado. Mas foi por falta de entender o que Jesus disse. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então a minha mãe é aconselhada: não, você não precisa escolher a lepra, escolha o trabalho. E ela teria um grande professor do lado dela. Ela deveria estender o seu amor além dos limites estreitos dos laços sanguíneos. E cada movimento que ela fizesse nesse sentido de amparar o filho alheio, as outras crianças, como dizia Meimei nas suas mensagens, cada movimento desse seria um hino de louvor ao Senhor de nossas vidas. O Espiritismo, representando o Consolador que Jesus prometeu, ele convida a reflexão e a autoiluminação. E aos espíritas, a nós, os espíritas estudiosos, valorosos, a vocês, espíritos valorosos, estudiosos, sinceros, né? Cabe essa ingente e gloriosa tarefa de redefinir os próprios rumos, de orientar os roteiros da vida, de aprender de uma vez por toda que não é necessário o arroio das lágrimas para que a gente possa se redimir. Que nós possamos entender de uma vez por todas que não precisamos optar pela dor,
hoje, que a doutrina espírita norteia os nossos passos diante da vida, nós podemos fazer escolhas melhores. Uma outra história que eu vou repetir é a história, um dos maiores aprendizados da minha vida. O meu filhinho se vai aos 3 anos de idade. Essa história está no filme As Mães de Chico Xavier. Vocês assistiram? E esse diálogo está aí exatamente como aconteceu. O meu filho sofre uma pequena queda de bicicleta, coisa que poderia ter ficado sem sequela nenhuma, e, no entanto, 3 dias depois ele entra em convulsão e ele cai da bicicleta sexta de manhã. Na segunda-feira, às 7 horas, passa o final de semana normal. Na segunda-feira, às 7 horas, ele tem a primeira convulsão. Antes de 10 horas já estava morto. A babá de 16 anos falava: eu sou culpada da morte do seu filho, você me perdoa? Não, você não é culpada da morte. Depois ela vinha: eu matei seu filho, me perdoa? Não, não foi você que matou meu filho. E ela não entendia. E eu tentava explicar para ela: olha, você é responsável pela queda, porque você trocou a bicicleta que era apropriada para ele passear e o colocou numa garupa de uma bicicleta grande. Então você é responsável pela queda, mas você não é responsável pela morte. Ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. E ela não entendia. E eu tentava dizer a ela que ela estava perdoada e ela não entendia. E um dia eu disse a ela: olha, vê se você entende. O meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. O meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora realmente dele encerrar a passagem dele por aqui. Mas ela não entendia. Assim como não entendem de pronto as pessoas que procuram a doutrina espírita hoje em busca de consolo para os seus corações enlutados. Nós os recebemos passando teorias que estamos estudando há 20, 30 anos. E queremos que num átimo de segundo, num bate-papo do atendimento fraterno, essas pessoas possam compreender com toda totalidade as leis que regem as nossas vidas nos 2 planos da existência. Então a gente fala: a morte não existe. E a pessoa fica encabulada, porque para elas o que não existe é uma vida que continua. A gente diz: ah, você que pediu para passar por isso. Eu pedi para passar por isso? Jamais. Então a teoria espírita, a doutrina espírita responde por que sofremos. Mas nós precisamos de algum tempo, e ao acolher os corações enlutados, nós podemos simplesmente abrir os braços e dizer: como está doendo no seu coração a saudade, não é? A empatia com a dor, mais nada. Não é a hora de soltar as nossas respostas, que com o tempo essa pessoa vai se sentir tão acolhida, com tanta empatia, que aí sim ela vai conseguir aprender e se interessar. Então, a babá me pedia perdão. Quando eu cheguei em Uberaba, 4 meses após a partida do meu filho, o Chico olha para mim de pronto e diz assim: você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu digo: perdoei, olhando para ele. E ele então olha para mim. Quando ele olhava para mim assim, podia sair que era chumbo grosso. Ele olhou para mim muito sério por cima dos óculos e disse: você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você tinha que ter agradecido que foi dos braços dela que seu filho caiu e não dos seus. Você nem seu marido suportariam o remorso. Você tinha que ter agradecido. Quantas vezes na vida nós nos julgamos tão superiores ao conceder o perdão a alguém que foi simplesmente um instrumento das leis de Deus nas nossas vidas. Aquelas pessoas que nos incomodam, que nos afligem, que nos cobram, essas pessoas são instrumentos cegos da lei de Deus.
E nós nos julgamos muito magnânimos ao perdoá-los, quando na verdade a gente deveria estar agradecendo. E eu não tinha percebido que a resposta do Chico era contundente. Você acha que fez muito? Mas o filme veio à tona e as pessoas me perguntavam: Chico te deu aquela resposta? Então, aos olhos da matéria, aos olhos da concretude da vida, ali diante de Chico estava uma mãezinha destruída com 33 anos de idade, chegando dizendo que perdoou a babá, e ele dizendo: você acha que isso é muito? Aos olhos da materialidade era isso que se via, e as pessoas diziam: não estou acreditando que Chico te deu aquela resposta. Só que o que pode parecer indelicadeza foi para mim uma das mais belas lições que eu recebi de Chico Xavier. E hoje, distanciada no tempo, como quando eu fui escrever essa história, eu compreendi por que Chico me deu aquela resposta. Enquanto eu respondia para ele, perdoei, cheia de orgulho filosófico, cheio de orgulho religioso, eu dizia perdoei, mas dentro de mim ele lia a arrogância de quem dizia: viu como é que eu estudei a doutrina? Viu como é que eu compreendo? Viu como é que eu sou boazinha? Então foi para o meu interior que ele respondeu: você acha que fez muito? Então este para mim foi o maior ensinamento, perceber esse outro lado do perdão, que deve ser gerado, deve ser substituído pelo agradecimento de quem se sabe tão devedor da contabilidade divina quanto deveríamos saber. Então o Chico me explica por que eu deveria agradecer. Ele diz: seus 3 filhos têm o hábito de brincar na sua sala de televisão. E Chico descreveu a minha sala de televisão. Ele descreveu a brincadeira. Ele descreveu que os meus filhos colocavam 14 almofadas no chão e ficavam brincando de dar cambalhotas. E eu conto essa história porque ela também encerra um ensinamento. Eu não poderia ocupar o tempo dos senhores para ficar simplesmente contando casos de Chico Xavier. Eu preciso de trazer o que aquela história pode encerrar. Então, o Chico me conta que quando os meus filhinhos estavam brincando, um com 6 anos, a do meio com 4 anos e meio, o Rangel com quase 3, o meu pai, desencarnado há 4 anos, ficava ali, segurando a cabeça do meu filho, para que ele não batesse a cabeça no chão e morresse antes da hora. Essa é a expressão que Chico usa. Para que meu filhinho não morresse antes da hora. E Chico diz: pelo mau uso da inteligência, o seu filho estragou na existência passada, usou mal a inteligência e estragou algo no cérebro perispiritual. Esse estrago resultou num aneurisma que ele trazia, que romperia naquela idade que ele estava, romperia com queda ou sem queda. Por essa razão, eu deveria então agradecer a babá, que foi o instrumento Jesus. Aquele moço que estava cochichando no ouvido do cara não podia vir cá segurar isso para mim, não? Pronto, deu certo, deu certo. Sim, obrigada, querida. Quem tem know-how, tem know-how, né? Então, ele resulta nesse aneurisma que o meu filhinho trouxe, e eu não estou dizendo com isso que todos os aneurismas são estragos do cérebro perispiritual, porque em se tratando de seres humanos, em se tratando de lei de Deus, não podemos generalizar nada, cada caso é um caso. Então aí eu compreendo mais do que nunca a misericórdia divina nos alcançando. E eu pude compreender mais ainda quando recebo, há uns 4 anos, o telefonema de uma mãezinha cujo marido havia esquecido a filhinha no carro, em vez de deixar na creche, deixa dentro do carro no sol de 40 graus do Rio de Janeiro. E às 5 horas, quando ele sai do escritório para ir buscar a criança na creche, ela estava morta no banco de trás do carro.
E essa mãezinha me dizia, me deram seu livro, eu li. E eu perdoei meu marido, porque eu já ia perdoar mesmo, porque ele está sofrendo até mais do que eu. Eu ia perdoar mesmo porque eu o amo. Eu ia perdoar mesmo porque ele não teve culpa de fazer isso. Ele não é culpado. Mas quando eu li o seu livro, quando eu li este capítulo de agradecer, meu marido chegou do serviço, era militar. Eu me ajoelhei aos pés dele e agradeci, porque eu entendi que ele, eu e a minha filha trouxemos uma história dolorosa para viver aqui. E eu agradeci a ele que ele ficou com a pior parte da história. Eu agradeci a ele que foi ele que esqueceu. Então, gente, esta é a doutrina maravilhosa que alicerça todas as nossas emoções para que nós possamos enfrentar qualquer dificuldade que surja em nosso caminho. Chico Xavier dizia, o seu filhinho está muito agradecido a vocês, porque mesmo sabendo que vocês sofreriam com a separação prematura da partida dele, da volta dele para casa, mesmo sabendo isso, vocês aceitaram recebê-lo como filho. Então hoje ele está muito agradecido por ter se libertado, deixando no corpo físico um mal que estava no corpo eterno, no perispírito, no corpo da alma. Com essa história do meu filho, meu pai segurando a cabeça dele em nome da misericórdia divina, para que ele não batesse a cabeça no chão e morresse antes da hora, eu comecei a pesquisar em Kardec, em André Luiz, em Emmanuel, essa coisa da hora da nossa morte. E descobri que o nosso destino não está pronto, nós podemos construí-lo a cada dia. Mas umas 4 ou 5 coisas nós não mudamos, nós não escapamos. E entre essas 4 ou 5 coisas que nós trazemos bem fixadas no nosso planejamento reencarnatório, está o nosso gênero de morte. Se vai ser uma morte por uma doença longa, por um mal súbito, por uma doença mais breve, por velhice, se vai ser uma morte por acidente mais trágica. Então, o gênero de morte nós já trazemos escolhido. Os detalhes, não. Os detalhes, o senhor Allan Kardec nos diz que ficam entregues à força das coisas. Essa é a expressão que Allan Kardec usa. Então, meus queridos, isto, quando eu pesquisei, nos autoriza a dizer que não existe bala perdida. Ninguém morre porque foi atingido por uma bala perdida. A pessoa é atingida por uma bala perdida porque está na hora dela partir. Isso fica complicado para ser citado aqui de uma forma superficial. Fica difícil até para algumas pessoas compreenderem em que momento o mal nos alcança. Fica parecendo que Deus precisa do mal para que a sua justiça se cumpra. Fica parecendo que Deus precisa que as pessoas pratiquem a maldade para que as outras pessoas que devem ressarçam o seu passado. E não é verdade. Deus não precisa do mal para que as leis dele se cumpram, porque as leis dele são eternas, perfeitas e imutáveis, como o próprio Criador o é. Mas Deus sabe que o mal vai existir neste mundo de provas e expiações. Então Deus cuida para que este mal não alcance a quem não está na hora de partir. Conseguimos acreditar nisso? Se não conseguimos, vamos estudar um pouco mais a doutrina, vamos estudar Justiça Divina, aquele maravilhoso livro do Emmanuel que explica o livro Céu e Inferno. Mais ou menos aí, as incontáveis conversas na cozinha do Chico. Eu agradeci, mas eu não sabia que eu já estava agradecendo, não, que eu não acabei ainda.
Eu abri o arquivo errado. Então, oi, o lenço. Eu vou no lenço. Depois eu vou falar um negócio, a outra coisa que Paula partiu, mas eu quero também contar mais uns 2 ou 3 casos. Dá tempo, Fátima? Ok. O lenço. O Chico, quando ele explica para minha mãe, para os meus pais, que aquela cegueira não foi fruto do acaso, aquela cegueira não foi porque descuidou-se de uma criança brincando, aquela cegueira era um planejamento reencarnatório. Ele fala assim com minha mãe: ô Lia, você se lembra que quando você recebe a notícia, você, em vez de socorrer o seu filho no quintal, você foi buscar um lenço? E minha mãe lembrava: pois é, você foi buscar o lenço porque você foi intuída a impedir que o olho vazasse. Porque o seu filho trouxe a prova da cegueira, mas não trouxe a prova da fealdade no olho vazado. Vocês já viram um cego que tem o olho vazado? É horrível. É horrível, fica aquele buraco assim, o olho, a pálpebra meio fechada. Então, como naqueles idos anos de 54, não haveria o recurso de uma prótese ocular que o meu irmão usa hoje, que é igualzinho, você nem distingue qual dos 2 olhos é o verdadeiro e qual que é o que ele comprou aqui em São Paulo. Então, olha a sutileza do plano espiritual para que a cruz não fosse mais pesada do que ele podia suportar. Ele segue em frente com o olho furado, mas o olho perfeito, aparentemente. Perfeito. Ele nunca passa nenhum vexame, nenhum bullying, que naquela época nem chamava bullying e nem era proibido fazer. Foi só uma vez que ele, advogado, desce do carro com a pasta, com óculos de marca, de sol, de terno, todo bonito para entrar no fórum, e todo mundo fica rindo. E ele olha para si próprio para descobrir, rindo por quê? O que estava esquisito nele? A lente do óculos dele tinha perdido do olho furado. Então, o vexaminho dele era só de alguns minutos ali. No mais, ele teria a aparência de uma pessoa normal. Eu quero falar agora de quando me perguntam quem foi Chico Xavier e o que ele representou na minha vida. Eu sinto dificuldade em localizar, porque, na verdade, eu não me dei conta da luz que brilhava tão intensamente ao meu lado. Eu percebia que ele era diferente dos outros colegas de serviço do meu pai, homens mais rudes. Criança era algo invisível naquela época. Você passava por uma criança, quando essa criança estava assim, distraidamente no lugar que a visita estava, porque era proibido criança ver visita. Eu não sei se vocês lembram disso. Chegava a visita, você tinha que ficar para o quintal, para algum lugar, né? Ai de você se aparecesse. E o Chico, ele nos cumprimentava um a um, pelo nome. Se tinha um machucadinho, um furúnculo, um machucado qualquer, ele falava: sarou. Então ele dava aquela atenção que os outros nem viam a gente. Então eu já percebia aos 4, 5 anos de idade, eu já percebia que ele era diferente. Mas eu não sabia o quão diferente ele era. Ele foi médium de materialização durante 2 anos apenas, de 1952 a 1954. Depois o desgaste dele, a doação de ectoplasma era tão grande que ele perdia ali 3, 4 quilos e ele não tinha saúde para isso. E então Emmanuel proíbe. Emmanuel. Só se eu abaixar também. Socorro. Deu certo, Paulinho? Não deu, não. Ele participou. Agora tá bom que eu desliguei. Desistiu de mim?
Ah, ele que desculpa. Desculpem, gente. Desculpem. Tá. Não estão confiando mais em mim, vocês estão vendo, né? Então o Chico foi médium de... Agora você me lascou, porque agora tudo termina. Ele fez uma coisa aqui, gente. Tá me boicotando. Ah, obrigada. O Chico era médium de materialização e os meus pais participavam dessas reuniões. Vocês não imaginam o que seja. Você está sentado numa reunião, no salão do centro, 14, 15 pessoas, e chega Sheila caminhando, chega Emmanuel, Maria João de Deus, outros espíritos luminosos, caminhando, conversando, aplicando passes, dando orientações. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Então, aqueles pioneiros de Pedro Leopoldo, que deveriam continuar com a obra do Chico quando ele se fosse, ainda numa cidade pequena e preconceituosa, eles precisavam de estar fortalecidos com esta realidade. Por esta razão, foi permitida essas materializações. E a minha mãe, com um monte de filhos, costurando para fora, ela trabalhava na doutrina, mas ela não estudava a doutrina. Meu pai estudava a doutrina, ela não. Então, ela sentada lá no salão, falou com o Chico assim, quando acabou a reunião: Chico, eu não consigo acreditar. Ela estava vendo. Eu não consigo acreditar, Chico. Chico falou: tem importância não, Maria. Vai assistindo aí que você vai conseguir. Porque Chico não perdia tempo. Então, um dia, a minha mãe vinha da Fazenda Modelo de bicicleta com o meu pai. 1,2 km apenas, né? Bem pertinho, né, Fátima? Vocês estiveram lá, você sabe. Então, vinha de bicicleta e entre a Fazenda Modelo, onde nós morávamos, e o Centro Espírita Luiz Gonzaga, tinha a casa da minha avó paterna. E a minha mãe aproveitava para visitar a sogra, uma senhora boníssima. Minha avó era um doce. Então, minha mãe entrava toda segunda-feira, todo dia da reunião, entrava lá para visitar a minha avó. E minha mãe via na mesa de centro da sala 12 botões de rosas. E ela fala: Dona Conceição, estão lindos os botões de rosa da senhora. Ela fala: Ô Lia, eu colhi 12 botões no meu jardim. E então minha mãe vai para a reunião. Claro que ela chegou lá e não deu tempo de contar que viu 12 botões de rosa na mesa da sogra. Claro que não. E ela senta-se na reunião, senta lá e espera. O espírito Sheila se aproxima da minha mãe com um botão de rosas vermelho e coloca no colo da minha mãe e diz a ela: este é um presente do espírito que já está aí no seu claustro materno. É uma menina muito meiga, muito carinhosa, que vai te dar muita alegria. Claro que não era eu, não precisa. É a minha irmã que nasceu depois de mim. Meiga, realmente muito meiga. Ela jamais deveria. Se ela fosse ela aqui, ela não tinha derrubado o microfone, não tinha derrubado, nada disso tinha acontecido. Então, minha mãe acolhe aquele botão, nem sabia que estava grávida. Minha mãe acolhe aquele botão e quando a reunião acaba, ela fala: Chico, Sheila me deu um botão de rosa e diz que eu estou grávida. Aí Chico diz a ela: agora passa de novo na casa de Dona Conceição e conta os botões. Só ficaram 11. Esses fenômenos são extraordinários demais e são estritamente verdadeiros, porque eu jamais teria coragem de acrescentar uma vírgula nessas histórias que eu vi e que vivi. E que depois soube como é que acontecia. Jamais, gente. O que eu conto para vocês aqui é a mais estrita verdade do que realmente aconteceu. Inacreditável, não é? Inacreditável. O espírito é capaz de desmaterializar uma rosa, passar com ela pelas paredes da casa da minha avó, porque tem 2 tipos de materialização: as coisas trazidas do plano espiritual, produzidas
pelos espíritos, haja vista os que podemos estudar no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, no Livro dos Médiuns, como os espíritos podem transportar coisas. Eles transportam pedras e jogam na sua casa. Eles transportam algo para fazer um fogo numa gaveta. Esses fenômenos de poltergeist, eles transportam, eles têm são médiuns, são espíritos que encontram médiuns de efeitos físicos e são capazes de atuar sobre a matéria. Então, o espírito desmaterializou a rosa lá na casa da minha avó e trouxe, passa com ela pelas paredes do centro e materializa de novo no colo da minha mãe. Esse é um fenômeno totalmente explicado. Porque quando a gente lê que as moléculas que formam, por exemplo, pão de açúcar, tirados os espaços intermoleculares, se agrupar as moléculas, o pão de açúcar fica desse tamanhozinho. O resto é espaço vazio. A matéria é feita de espaço vazio. Então, é possível os espíritos passarem a matéria, o espaço vazio de uma, com o espaço vazio de outra. É possível, a gente pode imaginar isso, mas eu não vou ficar explicando este fenômeno, não. Me perdoem, depois o Gino, eu descobri que ele é um grande estudioso da doutrina. A dúvida que eu deixar aqui, vocês perguntem para ele, que ele vai responder. Eu quero só contar agora a história da mensagem da minha mãe. Pode contar essa, Fátima? Peço de novo desculpas por quem ouviu ontem. A história da minha mãe, nós íamos a Uberaba quando meu pai se vai. Meu pai se vai aos 66 anos, atropelado por um caminhão, quando construía casinhas para as famílias assistidas do Centro Luiz Gonzaga, um sonho antigo dele, do Chico. E voltando para casa numa manhã, ele é atropelado e 3 dias depois ele se vai. E eu tenho que contar que o Chico assistiu este desencarne do meu pai e viu quando meu pai sai do corpo, que o espírito Bezerra de Menezes chega e fala: Chico, vamos em Uberaba, vamos em Belo Horizonte desligar os últimos laços do Lico, porque está na hora da partida dele. E o Chico vem e assiste quando o espírito Lico do meu pai, o espírito do meu pai, sai do corpo e escuta assim: pai, e ele olha aquela mocinha e de pronto não reconhece, naquela perturbação natural que segue os desencarnes. Então ele olha aquela mocinha e ela fala: pai, você não está me reconhecendo? Eu cresci. Então ali estava no limiar da eternidade, esperando meu pai, a minha irmã caçula, que aos 9 anos também tinha sido atropelada por um caminhão. E ela abraça o meu pai. E a mediunidade do Chico é tão extraordinária que ele foi capaz de dizer o que o espírito Lico pensava e sentia naquele momento. E ele capta que o meu pai pensava, que ele não conseguia expressar, ele pensava: minha filha, 7 anos de saudade. E ele abraça a minha irmã e sofre espécie de uma síncope, de um desmaio de tanta emoção. Cai no colo da mãezinha dele, que havia partido 3 meses antes. Ali ele repousa até ser acordado para acompanhar o próprio sepultamento. Quando meu pai conta na mensagem 2 anos depois que ele foi convidado, foi acordado, ou acorda, vamos lá, eu achei de extremo mau gosto o convite. Eu achei esquisito ser convidado para o próprio sepultamento. E fui procurar na doutrina espírita onde que estava isso. E descubro que isso é mais comum do que nós podemos imaginar. Para os espíritos incipientes que nada conhecem da vida que continua, nem imaginam que a vida continua, eles levam o espírito para o cemitério e mostram: olha esse corpo aí, ele está sendo enterrado. Você está vendo que é você? Está sendo enterrado. Agora olha o corpo que você tem, igualzinho esse aí, você não perdeu nada. Pode seguir em frente com este corpo espiritual. Então é a primeira lição da imortalidade, que você tem um corpo igualzinho àquele que foi sepultado.
E o meu pai acordado, e o Chico conta que alguém disse a ele: agradeça ao seu corpo por ter lhe servido de ferramenta de trabalho por tanto tempo. E o meu pai faz a prece agradecendo ao corpo e vai embora. Com o desencarne do meu pai, eu posso atestar, quando eu atesto que a morte é uma dor que se vence, eu posso atestar a certeza do reencontro com todos os nossos entes queridos que partiram antes de nós. Porque o reencontrar os filhos que haviam partido, a mãezinha, os amigos do Luiz Gonzaga, isso não foi uma prerrogativa para o meu pai, não. Isso é para todos nós. Todos nós, num momento ou outro, a gente vai conseguir reencontrar os nossos afetos na grande família espiritual que nós temos, da qual saímos e para onde voltaremos. É por esse motivo que se vence a dor da morte, porque morrer é voltar para casa. É ir viver com a mesma família que você tinha antes. A família que podemos, assim, você tem um amigo maravilhoso, um vizinho, um sócio, são partes da sua família espiritual, que é muito maior do que a família sanguínea que nós temos aqui. Muito maior. Em 2006, eu estava de novo na porta de um CTI, pedindo a Deus que deixasse aquele filho comigo. Eu sabia, meu Deus, eu sei que seja feita a vossa vontade, mas olha a minha arrogância, 23 anos depois eu continuava tão arrogante como eu sempre fui. Como eu falei com o Chico, perdoei. 23 anos depois eu falava era para Deus: olha, já aprendi tudo que a vida tinha para me ensinar, que a doutrina tinha para me ensinar sobre perda de um filho. Já aprendi tudo. Eu não preciso passar por essa dor mais, porque eu li que ninguém sofre um segundo a mais, além da necessidade de aprender alguma coisa. Então, quando eu estava na porta do CTI, com a minha filha de 27 anos, com dengue hemorrágica, eu pensava que ela não ia partir. E, no entanto, lá se foi a Mariana. Pela segunda vez, o mundo desabava sobre a minha cabeça. Eu fiquei de novo passando por todo aquele processo de dor, apesar das pessoas dizerem para mim: ainda bem que você é espírita, né? Está sepultando o segundo filho, como se isso não doesse. E dói. Só que sofrer com compreensão de causa é muito diferente de sofrer desesperadamente achando que a morte é um castigo, é um azar, é um desencontro. É diferente. E então lá se foi a minha filha. E o meu marido disse: Célia, o que vai ser de nós agora? Porque Chico não está mais aqui para nos ajudar. Porque o Chico ajudava de uma forma que vocês não imaginam. Vocês não imaginam o que era ver aqueles olhos lacrimejando. Ele chorava a nossa fraqueza, a nossa indigência espiritual. Ele chorava com a gente. Então ele abria os braços e chorava com a gente. E acalentava e confortava. Era colo de mãe o evangelho que extravasava de Chico Xavier. E não era colo de mãe para mim. Era colo de mãe para qualquer pessoa que estivesse necessitada. Então, o meu marido disse: Chico não está mais aqui, o que vai ser de nós? E eu disse: nós não precisamos mais dele presente. Seria maravilhoso tê-lo de novo, nos aconchegando naquele olhar, naquela suavidade, naquele abraço. Mas nós não precisamos mais, porque nós já aprendemos que essa dor passa. Nós já aprendemos o que temos que fazer, nós já aprendemos como temos que fazer. E hoje, quando eu tento levar para os corações enlutados todas as ferramentas que eu encontrei na doutrina espírita, eu deixo muito claro que achar que Chico Xavier está fazendo falta, como a gente acha, que pena Chico Xavier se foi e está fazendo falta, faz falta quem deixou a tarefa a ser concluída.
Quem concluiu a tarefa como ele concluiu não faz falta, não. A tarefa, as obras falam por ele e se fazem presente em nossas vidas, trazendo o mesmo consolo de sempre. Então, eu realmente não me dei conta da luminosidade daquela alma que brilhava tão perto de mim. Eu tenho a impressão que Chico Xavier faz parte de uma das promessas do Cristo que jamais nos deixaria sós, que nós jamais estaríamos órfãos. Jamais. Então, quando me perguntam o que foi Chico Xavier para mim, qual foi o maior legado dele para mim, eu respondo que se Chico Xavier, uma pessoa que ainda não atingiu o máximo da perfeição humana, ele ainda está em desenvolvimento, ele não chegou à perfeição total. Então, se Chico Xavier, uma pessoa que ainda não atingiu a perfeição de Cristo, e é capaz de nos amar com aquela sem condição, ele não exigia que a gente tivesse bem, que a gente tivesse certo, ele nos amava incondicionalmente. E nos amava de uma forma onde ele era capaz de se doar incrivelmente. Então, qual foi a contribuição de Chico? Se Chico, ainda imperfeito, era capaz de nos amar dessa forma, ele me deu uma noção do que seja o amor de Jesus Cristo por todos nós. Dá para a gente imaginar, se Cristo amava daquele jeito, como é, se Chico amava daquele jeito, como é que Jesus nos ama? Como é que Deus nos ama? Então ele me deu essa noção e esse foi o maior legado que ele me deixou. Chico morre feliz aos 92 anos de idade. Estive lá um mês antes, em junho, e pude me despedir dele sem saber que era a despedida. E pude ver como ele já estava tão velhinho e realmente precisando de deixar aquele corpo tão decrépito que limitava as suas ações, aos nossos olhos, porque ele sempre esteve atuante e trabalhando, mesmo naquela senitude do corpo físico. Então, quando eu vejo o sorriso do velhinho Chico Xavier, quando eu imagino o Chico saindo do corpo físico, o que eu lembro é isso que ele escreveu, quando Paulo, o apóstolo, nu, recebia 39 açoites, e o Paulo se sentiu invadir por uma enorme serenidade e uma profunda paz. A mesma serenidade e a mesma paz que Paulo havia presenciado em Estevão e que tanto lhe foi marcante ele ver a serenidade e a paz com as quais Estevão foi apedrejado e morto a mando do próprio Paulo. Então Emmanuel escreve que quando Paulo consegue, depois de açoitado, entrar naquele mundo de serenidade e paz, é porque Paulo havia penetrado nas regiões sublimes da própria intimidade. E naquele momento, entrando na própria intimidade, Paulo consegue estabelecer uma conexão profunda com Deus e com o amor de Deus. E é por isso que Paulo diz, e eu tenho a impressão que o Chico poderia ter dito: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada nos separará do amor de Cristo. Mas em todas essas coisas, somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, Paulo dizia, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus manifestado por Cristo
nosso Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês são muito gentis. Muito obrigada. Antes dela descer, já cumprimentou ela e presentei ela com a caixa. Não, por favor, vai lá, cumprimenta. Encerramento aqui, Esse aqui. Pode ver. Sabe que ela não me conhece bem, nem conhece o pessoal do Guarujá tanto assim, né? Sabe o que ela acabou de falar? Eu acho que ela me via ali e falou, esse cara é sério, né? Ela acabou de falar naquela mineirice. Você desculpe as brincadeiras, viu? E antes de começar, ela falou assim, vocês colocaram pão de queijo no camarim? Olha, é assim, eu procuro trabalhar, tudo que eu faço é ligado sempre ao microfone e música, né? Sempre com a coisa do bom e da boa. Boa espiritualidade, boa música e bom humor. Acho que quem tem algo a falar para as pessoas tem que ter sempre nas entrelinhas o bom humor. Eu sempre uso os exemplos, né? Boa espiritualidade, Divaldo, né? Bom humor, aí você põe um monte, né? Põe lá o Renato Aragão, tá lá velhinho, já brincou, ele tá lá já com aquele jeitão dele, né? Boa música, Roberto Carlos, uma idade que tá aí fazendo ainda, né? Do jeito dele, né? Então é isso, tem que ter bom humor. E a sua fala foi muito mais proveitosa com o seu bom humor, com o seu jeitinho mineiro, que Minas Gerais e Espiritismo tem tudo a ver. Nós devemos, não só pelo Espiritismo, mas tudo que diz respeito à arte e coisas boas, devemos a Minas Gerais, que está lá no coração do nosso querido Brasil. E eu entrego para você, em nome da USE Guarujá Bertioli, esse mimo aqui aos Chicos. E aqui eu te mostro, que não precisa nem abrir, ó, é a caneca do nosso evento, para você tomar um cafezinho com pão de queijo e lembrar de nós, tá bom? Os aplausos. Muito obrigada. Pedir para aqueles que vieram estar junto com a gente, se não deixaram um nome, deixem ainda um nome com a Célia, com o Marco, quem estiver por ali, para a gente saber de onde vieram as pessoas que estão junto com a gente, né, o seu nome, a casa que você representa, os trabalhadores também que querem estar junto com a gente nesses dias, cooperando, deixem um nome também na relação, e por favor, quem vai estar amanhã ajudando, esses dias ajudando, chegar às 18h30, tá bom? Meia hora antes de nós começarmos os trabalhos, que começam às 19h, todos os dias, tá? Amanhã nós temos usina de amigos e depois a palestra com o Davidson Lemela. O Davidson que é neuropsicólogo especializado em terapia regressiva. O Davidson é danado. Temos, depois de amanhã, dia 5, a Teca Mares. Teca também é uma fofa, né? Lembra da Teca lá na Caiçaras? Ela é demais, né? Um astral assim. Teca Mares, ela vem fazer a abertura musical. Depois, Dr. José Nilson Nunes Freire. Dr. José Nilson é médico homeopata, espírita, fundador do Centro Espírita de Caridade, Dr. Luiz Monteiro de Barros. Eu tenho a honra de fazer parte do grupo. Depois, nós temos, no dia 6 de agosto, a Célia, né, e a Magali. Vem cantar pra gente, olha que legal, Célia.
e a Juscelma Maria Coelho, que fará a palestra dia 6. E dia 7, a partir das 19h30, domingo, o encerramento com o Vansan, no dia 7, tá bom? Todos os dias as palestras transmitidas na nossa página no Facebook, a parte musical não, né? Por muitos motivos que a internet nos obriga, mas as palestras serão transmitidas, tá bom? Deixa eu chamar aqui para fazer a pré-encerramento. Para chamá-la nessa abertura, eu preciso falar rapidamente para aqueles que não sabem. Nós estaremos falando de Chico Xavier durante esses dias. Santos e Guarujá, muito especialmente na Baixada Santista, as duas cidades, muito especialmente, têm muita história para contar, histórias ligadas a Chico Xavier. Das idas da turma aqui do Guarujá e de Santos, e das casas que foram fundadas aqui nessa cidade do Guarujá e em Santos também, em que as pessoas iam até lá e o Chico conversava e falava: funde uma casa assim e tal. Tem muitas histórias bonitas, né? E aí, dessas histórias, a gente sabe que tem pessoas daquela invejinha espírita que eu falei, né? Que estiveram lá, que conversaram com o Chico tantas vezes, né? E eu tenho a honra de convidá-la para vir fazer a nossa pré-encerramento, Dona Regina Mariano. Regina Leal Mariano, por favor, venham, pai. Às vezes fico comigo e falo assim: mas combinaram com a pessoa? Ela sabe, né? Dá pra passar por aí? Ah, tem muito fio. Cuidado. Senhora. Boa noite a todos. Foi muito emocionante ouvir a Célia Diniz falando sobre o nosso querido Chico. Nós tivemos, sim, muitas oportunidades de estar junto a ele, e isso nos deixa muito emocionados. E como ele falou, a nossa casa, a nossa comunidade espírita cristã do Guarujá veio das mãos abençoadas do Chico, que recebeu de Bezerra de Menezes a mensagem, porque lá foram 4 companheiros já espíritas: José Canerani, João Elias, Elivaldo e Maurício Mariano, que queriam fundar aqui em Guarujá o prato de sopa. Canerani cedia ao seu casa para que ali pudesse ser servido o prato de sopa, como Chico Xavier fazia. E Maurício Mariano, que era espírita, já desde criança, que frequentava o Ismênia de Jesus, dizia que também tinha que ter a parte espiritual, o estudo, evangelização, os passes, e Bezerra nos mandou essa mensagem. E por isso nossa casa foi fundada, e este ano ela está fazendo 50 anos. Estamos aí com as companheiras, os companheiros, que somos os trabalhadores da casa atualmente, mas em matéria, porque temos certeza que Chico sempre está também presente. E assim também tantos companheiros que por ali passaram. E dizer que é uma bênção estarmos aqui reunidos, ouvindo a nossa amiga com essa voz maravilhosa, a Paula Zan, estas palestras que serão realizadas. É muito importante que todos nós possamos estar aqui todos os dias, porque isto
É um momento de luz, de forças espirituais de luz que trabalham não só conosco que aqui estamos, mas com toda a nossa cidade. E está na mão de nós. Como quando o Chico entregou em minhas mãos, dizendo que era um presente. E eu por muitos anos achei que era um presente para minha responsabilidade e do Maurici. Mas este ano a orientação veio que não seria continuar dentro do meu lar, mas sim que aquele Cristo que ele me entregou, que não tinha nos braços, e que ele nos contou a história, que na época da guerra, quando chegaram a uma igreja, 2 soldados pegaram suas espadas e cortaram as mãos, os braços de Cristo, que estava de braços abertos, não? E que ao olharem para baixo viram uma placa que dizia: eu não tenho outras mãos, braços, a não ser os vossos. Por isso, nossa camiseta da nossa casa, o nosso lema, será sempre, daqui para frente, esse. A certeza que Cristo realmente precisa de todos nós para levarmos o pão material e espiritual àquele que necessita. Mas está na hora de encerrarmos esta noite, né? Então, eu vou cerrando meus olhos, peço a vocês também, e que possamos te dizer, ó Deus, obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade desta encarnação, de podermos estar aqui reunidos nesta noite, sobre as bênçãos do Evangelho de teu Filho Jesus, sobre as bênçãos de Maria, que nos dá sempre o exemplo e a força para acolhermos não só aqueles desta encarnação, mas a todos. E que possamos continuar esta semana, porque hoje se encerra esta noite, mas muitas virão ainda. E queremos pedir que Chico e todo este plano espiritual de luz, que sempre nos acolhe em todas as nossas casas, que aqui neste pedacinho de ilha foram fincadas, continuar juntos, levando o pão material e o pão espiritual. Que Deus nos abençoe, agora e por todo sempre. Obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Amigos, obrigado. Até amanhã às 19 horas. Lembrando, nós temos o livro lá embaixo, Vencendo a Dor da Morte, da Célia Diniz. E temos também, duas pessoas me perguntaram ali, a Paula sempre traz CD para vender. Tem CD à venda? Tem lá embaixo. Quem quiser adquirir, CD da Paula Zamp, creio que é R$20 lá na saída no bazar, tá bom?
Colaborem sempre com as pessoas que vêm colaborar com a gente, que isso é muito importante. Tá bom?